Olá, boa tarde. Nós estamos aqui para mais uma sala de oração e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo o Dr. Lucas escreveu, capítulo 15. O capítulo 15 de Lucas apresenta uma trilogia, 3 parábolas que Jesus contava. Mas se a gente voltar um pouquinho antes, ali no capítulo 14, a gente vai ver que Jesus estava no meio da rua e uma grande multidão seguia. Todos os tipos de pessoas se aglomerando em volta de Jesus. Que saudade de aglomerar em volta de Jesus que a gente tá, né, igreja? Ai, ai, ai. Saudade de ir pra igreja, ficar todo mundo ali aglomerado, ouvindo a palavra de Deus, como se o próprio Jesus estivesse ali falando aos nossos corações e ele está na presença do Espírito Santo. Mas fato é que Jesus estava lá na rua, imagino eu que numa praça, e aí Jesus, ele era mestre, o mestre dos mestres, e ele estava falando sobre humildade, sobre as condições necessárias para se tornar seguidor dele. Ele estava falando sobre porta estreita, que não é fácil o caminho para o céu, que é um caminho feito de renúncias, uma vida que necessita ter humildade. Então Jesus estava falando sobre esses tipos de assunto com aqueles homens e aquela grande multidão que estava ao redor dele. Mas quando Jesus estava ali ensinando para aqueles que queriam ouvir, para aqueles que queriam saber quem ele era e que tipo de pregação ele fazia, que tipo de ensino ele dava, aqueles que já tinham ouvido que Jesus curava e que queriam também ser curados por Jesus. Então, era esse tipo de gente que estava ali em torno de Jesus. E a Bíblia fala aqui no início do capítulo 15 que alguns cobradores de impostos e outros pecadores, isso quer dizer, Jesus estava no meio da rua, perto de uma galera que socialmente era, vamos dizer assim, aquele tipo de gente que as outras pessoas não gostam e que, portanto, não tem acesso ao clube, a panelinha, a igreja, onde só se pode entrar se tiver tudo certinho, com a roupa certinha, com o cabelo certinho, com tudo certinho. Então, eram as pessoas normais, as pessoas, aquilo que se chamavam de transeuntes, as pessoas que estavam passando pela rua. Era com essas pessoas que Jesus estava falando. Jesus estava dando atenção, estava ensinando ao povão que estava passando pela rua. E aí, no capítulo 15, lá, já no iniciozinho aqui, no verso 2, diz assim: os fariseus e mestres da lei o criticavam dizendo, ele se reúne com pecadores e até come com eles. Porque um pouquinho antes do capítulo 14, ele também estava à mesa, a um jantar. Mas é engraçado, né, que quando você está dentro da sua casa, trabalhando quietinho para o seu sustento, lavando uma loucinha, cuidando de filho, enquanto você não está aparecendo, enquanto você não está tendo aglomeração de pessoas ao seu entorno, quando você não tem muitos seguidores na sua rede social, só os seus amigos mesmo, você não incomoda ninguém. Mas bastou você fazer alguma coisa, você receber de Deus uma missão e decidir cumprir, por exemplo, fazer, como eu estou fazendo agora, uma live para falar do amor de Deus, para compartilhar das coisas do reino. E aí, se você se destaca um pouquinho, começa aquele mimimi, sabe? Aquela coisa impressionante. Enquanto a gente não faz nada, a gente não incomoda. Basta a gente começar a fazer alguma coisa, basta a gente se destacar um pouquinho, que começa aquele mimimi. Sabe aqueles críticos, esses típicos dos fariseus? Você viu quem está falando, o que ele está falando? Você viu quem está pregando na internet? Você viu quem está orando? Você viu a roupa que está vestindo? Você viu o cabelo? Você viu que usa brinco? Começa aquela palhaçada de começar a criticar quem está fazendo. Mas eu quero te dizer essa tarde que se você está fazendo algo semelhante nas redes sociais,
tendo condição de fazê-lo ou não, tendo iluminação, tendo bom equipamento ou não. Se Deus mandou você fazer, permaneça fazendo. Porque nós aprendemos com Jesus aqui no capítulo 15 que o que ele estava fazendo, ele continuou fazendo. Mesmo debaixo de olhares, mesmo debaixo de crítica, mesmo tendo pessoas que, não tendo ocupação própria, ficavam ali perturbando o juízo de Jesus. Então, se Jesus foi criticado, meu irmão, por que eu e você não seremos? Então, o importante é que façamos aquilo que ele nos chamou para fazer, com aquilo que nós temos nas mãos, o melhor que nós podemos fazer. E conforme vamos fazendo, vamos aprendendo e vamos fazendo melhor a cada dia. Porque se a gente esperar para fazer quando tiver tudo favorável, não vamos fazer nunca. Então, Jesus ele nos ensinou uma lição preciosa aqui. Não pare o que você está fazendo para dar ouvidos às críticas. As críticas construtivas, elas são muito importantes, elas nos ajudam a melhorar. Mas as críticas construtivas de quem está de fora olhando. As críticas construtivas normalmente vêm das pessoas que estão próximas a você, das pessoas que te amam e querem o seu bem. As pessoas que identificam em você algo de bom e querem que você melhore. Então, nós vamos seguir adiante no capítulo 15 de Lucas. E a primeira parábola da trilogia que Jesus usa aqui é a parábola da ovelha perdida. É interessante que hoje em dia nós cantamos na igreja: impressionante, ousado amor de Deus, que deixa as 99 só para me encontrar. Antigamente nós cantávamos: eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Nós cantamos muito esse texto. Nesse texto, Jesus começa assim: se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? E aí Jesus começa a falar numa linguagem masculina, numa linguagem onde ele trata de negócios, onde ele trata de preço, de valor, de prejuízo, porque afinal de contas, naquela época, naquele tipo de sociedade, os homens eram aqueles que aprendiam. Mulheres não tinham vez naquela sociedade, mulheres nem sequer podiam aparecer sem a cabeça estar coberta. As mulheres, elas eram invisíveis, elas eram posse dos homens, numa sociedade patriarcal machista. E o interessante é que Jesus começou a falar sobre isso e ele percebeu que no meio daquele seu público, no meio de todas aquelas pessoas, existiam mulheres. Jesus percebeu as mulheres no meio do público e ele, olhando para elas, muito delicadamente percebeu que a fala dele não era totalmente compreendida por aquelas mulheres, porque era uma linguagem de negócios, né? Perder uma ovelha era um prejuízo para um negociante, para um pastor. Então, Jesus, logo conforme ele vem tratando a respeito do quão precioso é aquele bem, do quão preciosa é aquela ovelha perdida, notando que havia mulheres na plateia, ele diz assim: ou suponhamos que uma mulher... Jesus, ele é lindo. Jesus, gente, Jesus é fofo demais. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus estava tratando sobre valores do reino e as 3 parábolas que ele estava contando era para dizer uma única coisa, para dizer para as pessoas que uma alma tem valor, uma pessoa tem valor, uma única pessoa tem valor. E ele usa 3 histórias diferentes para dizer isso. Essa é a moral da história. Tanto quanto na parábola da ovelha,
quanto da moeda perdida e quanto a do filho pródigo. Jesus estava querendo dizer para aquele povo, para quem quisesse ouvir e compreender, vocês são importantes para Deus. Deus ama cada um de vocês de um modo tão especial, tão importante, que eu estou aqui. Para que vocês tenham acesso a esse amor. Então, estava ensinando várias coisas, e aí quando começou a ser criticado a respeito de para quem ele estava falando e o que ele estava dizendo, Jesus enfiou o pé no acelerador e diz: não me importa ser julgado por vocês. Eu sei o que eu vim fazer aqui. E eu vim religar todas essas pessoas ao meu Pai que me enviou. Então, seja você homem, seja você mulher, não importa. Jesus, ele resgatou a mulher. Ele deu visibilidade à mulher naquela sociedade em que a mulher não era ninguém. Jesus deu voz à mulher. Jesus, ele disse assim: ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá a lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? Jesus, ele está dizendo assim: mulheres da plateia, eu conheço vocês, eu sei quem vocês são, eu sei como é que vocês lidam com as situações do dia a dia de vocês. Então, da mesma forma como vocês sabem aquilo que é importante, da mesma forma como vocês correm atrás daquilo que é importante, como vocês fazem as coisas do jeito de vocês, vocês são importantes porque Deus, ele quer transmitir o amor dele por vocês e dizer para vocês que sim, vocês são importantes. Não, vocês não são objetos. E aí ele diz assim: da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. Então, tanto a ovelha, quanto a moedinha perdida, quanto o filho pródigo, é Jesus dizendo: eu estou aqui porque o Pai te ama e você é muito importante. Você é tão importante que você nem imagina o quanto. Então, meus queridos, a parábola da ovelha termina falando sobre arrependimento. A parábola da moeda também fala sobre um arrependimento. E a parábola do filho pródigo também fala sobre arrependimento. E o foco dessas 3 parábolas é o amor de Deus e a importância que você e eu temos para Deus. Então, meu querido, se você está se sentindo desanimado, sem vontade de cantar uma bela canção, lembre-se, você é amado. Você importa. A sua vida é importante para Deus. Jesus está dizendo com todas as palavras e de todas as formas possíveis que Deus te ama. Ele te ama. E foi por isso que ele veio, para dar a vida dele por mim e por você. Porque as pessoas podem dizer para você que você não tem valor, que você não é ninguém, que você não vai ser ninguém. As pessoas podem falar o que quiserem. Siga o exemplo de Jesus. Deixa os mimimi continuarem falando e continua fazendo o que você tem que fazer. Continua sendo obediente, continua sendo humilde, continua sendo servo, continua trabalhando para o Senhor do jeito que dá no momento agora, com o melhor que você tem. Não desista. Siga em frente. Siga os passos de Jesus, porque você é amado. Você é amada. Você conta. Você não é só mais um. Você é precioso para Deus. Vamos orar? Deus querido, nós queremos te agradecer, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigada, porque podemos aprender com a tua palavra que o Senhor se importa com a gente. Obrigada, porque o Senhor nos usa apesar de nós mesmos. Obrigada até porque às vezes a gente está incomodando. Porque se a gente está incomodando é porque a gente está no caminho certo. Está dizendo não para o pecado e sim para as verdades que vêm do Senhor para o nosso coração. Por isso nós queremos te dizer que nós te amamos e que nós queremos responder
ao seu amor por nós, com um grande sim. Sim, eu aceito o seu amor. Sim, eu recebo o seu perdão. E sim, eu quero que o Senhor seja meu Senhor e Mestre. Te agradecemos por essa tarde, por esse tempo e te louvamos no teu poderoso nome, Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor proteja vocês de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Tchau.